Bom, gente, eu dei um tempinho então para vocês fazerem, né? Como são 3 questões aí, né? E mais rápidas, então já deu tempo então de vocês terem pensado, né? E chegado aí à sua conclusão. Agora então nós vamos conferir, ok? Então na questão número 4, nós temos 4 situações problemas. E ele quer saber aí, né, desses 4 problemas, qual é o que apresenta grandezas diretamente proporcionais. Então, o primeiro problema diz o seguinte: o prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Então, a gente comparando o prêmio com os ganhadores, nós verificamos que o prêmio, né, vai ser inversamente proporcional ao número de ganhadores. Por quê? Porque quanto mais ganhadores, menor é a quantia que cada um vai receber, ok? Então, por isso, eu coloquei IP inversamente proporcional, certo? Agora o problema 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então, a grandeza aí, né, tinta e o triângulo, elas serão diretamente proporcionais. Quanto maior o triângulo, né, mais tubos de tintas nós vamos gastar. Então, DP diretamente proporcional, tá? Depois o problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Então, veja só, se a gente tem um determinado tamanho de saco e nós reduzimos, né, aquela embalagem, o que vai acontecer então com a quantidade de sacos? Vamos precisar de mais sacos. Nós temos uma quantidade, por exemplo, de feijão, né, para ser embalados em saco de 60 quilos. Se nós diminuirmos aí, né, a capacidade do saco, vamos passar a usar sacos de 40 quilos, nós vamos precisar de usar mais sacos. E ainda mais que dobrou a produção. Então, essa grandeza, ela é inversamente proporcional, né? IP. E o quarto problema, 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia? Por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia. Então, esse problema ele tem 3 grandezas, mas se nós pegarmos 2 grandezas aí, máquinas e dias, máquinas, por exemplo, vamos pegar horas e dias. Então, se você trabalha 4 horas por dia e você reduz para 2 horas, o que vai acontecer em relação à quantidade de dias? Vai dobrar. Então, se você, né, reduziu para metade a quantidade de horas, a quantidade de dias ela vai dobrar. A gente não precisa nem comparar em relação
a quantidade de máquinas. Então, são grandezas inversamente proporcionais. IP. Então, o único problema aí que envolve grandeza diretamente proporcionais é exatamente o problema 2. Agora, a questão número 5. A questão número 5 fala, né, de um prêmio, né, de loteria, que ele chamou aí de V, a ser dividido igualmente entre N acertadores ele chamou de N, né, cabendo Q reais a cada um deles. Então, Q é a importância que cada um vai receber. Agora, vamos analisar aí, né, as 3 situações. Na primeira, se você fixar o prêmio, certo? A grandeza N e Q, número de acertadores e o valor ganho por cada um são inversamente proporcionais. Verdade? Por quê? Porque quanto menos ganhadores, maior é o que cada um vai receber. Quanto mais ganhadores, menor será o prêmio que cada um vai receber. Então, elas são inversamente verdadeiras. Depois, se você fixar N, que é o número de ganhadores, a grandeza prêmio e o valor recebido por cada um são diretamente proporcionais? Sim, verdadeiro. Depois, o 3. Se você fixar o valor ganho por cada um, as grandezas prêmio e número de ganhadores são inversamente proporcionais. Então, está dizendo aí que elas são inversamente. Falso, porque elas são diretamente proporcionais. Se você fixar o valor de cada um, o prêmio e o número de ganhadores, né, eles serão diretamente proporcionais e não inverso. Então, quais dessas afirmativas são verdadeiras? Apenas a 1 e a 2. Entendido, gente? Depois, a número 8, entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandeza inversamente proporcional? A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Quanto mais máquinas trabalhando, maior será a produção. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta a quantidade de máquinas, aumenta a produção. Então, DP, a primeira situação. Depois, a letra B, a quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los, diretamente proporcionais. Quanto maior a produção de ovos, maior será a quantidade de embalagens que você precisa. Quanto menor a produção, menor a quantidade de embalagens. Então, diretamente proporcionais. Depois, a C. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Já havia explicado isso para vocês anteriormente. O tempo e a distância a ser percorrida serão sempre diretamente proporcionais. Quanto mais perto, né, for a distância, menor o tempo. Quanto mais longe a distância, maior o tempo. Então, diretamente proporcional. E o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. São duas grandezas inversamente, porque se você tem mais tratores trabalhando, você vai trabalhar menos tempo. Se você tem menos trator trabalhando, você vai precisar de
me confundi. Se você tem mais tratores trabalhando, menos tempo. Se você tem menos trator trabalhando, mais tempo gasto, ok? Então, inversamente proporcional. Então, a resposta aí é exatamente a letra D. Eu espero, então, que vocês tenham entendido, né, a análise dessas grandezas em diretamente ou inversamente, né, porque na próxima semana nós vamos aplicar essas situações em problemas. Aí nós já vamos partir para cálculos, ok, gente?